Vai começar a gravar. Bem, nós fechamos o nosso assunto, né? Falando sobre diversas coisas desse ano. E teve dois conteúdos, especificamente esses dois conteúdos, que nós iremos falar novamente no ano que vem, tá? Por quê? Porque eles serão a base do assunto, né, do nono ano. Então, tem ligação com esse assunto, com esses dois assuntos, do oitavo. Que assuntos são esses que vocês irão ver no ano que vem novamente, só que como fatores que antecedem o conteúdo do novo ano. O imperialismo, né? Nós iremos falar novamente sobre ele no ano que vem, porque o imperialismo é um acontecimento que antecede a Primeira Guerra Mundial. Então, ano que vem, a gente vai falar um pouquinho, vamos relembrar os fatores do imperialismo. Vamos falar sobre a Bela Época, que é aquele momento do avanço industrial que também tratamos, né, no imperialismo desse ano, a Segunda Revolução Industrial. Vamos também falar ano que vem, que são fatos que antecedem a Grande Guerra, a Primeira Guerra Mundial. E o outro assunto, que também é um assunto que antecede a um acontecimento que iremos ver no ano que vem, é o Segundo Reinado. Só que nós iremos falar sobre o fim do Segundo Reinado, rapidamente, né, o ano que vem, porque esse fato antecede a Primeira República do Brasil. Então, o que eu decidi fazer? Né? Eu achei melhor a gente aproveitar o dia de hoje para falar sobre o fim do Segundo Reinado. Achei que é bem válido, né, que é bem importante, porque ano que vem nós iremos falar alguns pontos a respeito disso. Vocês lembram muito bem que o Segundo Reinado se trata do governo, né, do comando de D. Pedro II. Né? D. Pedro II foi aquele que tomou o poder com o golpe da maioridade, né? Que D. Pedro I deixou quando criança no Brasil. E aí teve que ser instaurado, né, o período regencial. E aí, quando Dom Pedro II, né, Dom Pedro de Alcântara, quando criança, né, e depois Dom Pedro II, quando Dom Pedro I veio a falecer, quando tinha aproximadamente 14 anos e meio, 15 anos, ele foi, né, colocado no poder através de um golpe. Por que golpe? Porque ele não tinha idade, né, para assumir o governo. Mas, como se fazia necessário para dar ordem à casa, né, para acabar com as revoltas, se colocaram através do golpe da maioridade Dom Pedro II no comando do Brasil. E aí nós vimos que vários foram os acontecimentos no Segundo Reinado. Parlamentarismo às avessas, as eleições do cacete, Guerra do Paraguai, foram muitos, né? Muitos eventos. E alguns desses eventos favoreceram para que Dom Pedro II fosse aí ao longo do seu governo perdendo suas forças de governo, né? Perdendo seu apoio. O que quer dizer isso? Eu acabei de falar com vocês sobre a Guerra do Paraguai. Né? O que foi aí a Guerra do Paraguai? Nós vimos que foi uma disputa pela Bacia da Platina entre Argentina, Paraguai, Brasil e Uruguai. Né? Nós vimos que o Brasil se aliou à Argentina e ao Uruguai, formaram aí a Tríplice Aliança contra o Paraguai. Até aí tudo bem, tranquilo, né? Só que, né, não só vencemos a guerra, mas também saímos debilitados financeiramente. Mas, né, além disso, o nosso exército, os nossos militares tiveram contato com a realidade de outros militares. Tá, professora, mas o que tem a ver isso? Né? Os outros militares que estavam na Guerra do Paraguai viviam uma realidade de governo, uma realidade política diferente da nossa realidade. Esses países já tinham implantado a república, já era um outro sistema de governo. Inclusive, eles, né, os militares, tinham mais acesso até ao poder. Então, essa nova experiência, né, essa nova realidade de militares em outro governo, sendo mais assessorados, né, tendo melhores condições de trabalho, tendo altos salários, tendo equipamento, armamento adequado, levou os nossos militares a pensar a respeito
da nossa política, da nossa república, ou melhor, do nosso governo, tá? Então, o que aconteceu? A Guerra do Paraguai, ela acabou mostrando para os militares que era um dos braços, né, do governo de Dom Pedro II, que poderia ser muito melhor com a República, que poderia ser muito melhor com outro modelo político de governo, que os militares poderiam, inclusive, alcançar o poder. Então, olha só, Dom Pedro II, que passou toda a sua história de governo com apoio dos militares, com apoio da classe média, com apoio dos cafeicultores, com apoio da igreja, ele passa a ter esse apoio enfraquecido, ou melhor, esse apoio se enfraquecendo, né? Começando aí pelos militares. Então, os militares, ao terem um contato com uma outra realidade na Guerra do Paraguai, ao terem contato com outros militares que ganham mais, que têm melhores equipamentos, que têm maior participação política, os nossos militares começaram aí, né, a ver que seria muito mais jogo eles apoiarem a República do que eles apoiarem, continuar mantendo seu apoio com Dom Pedro II. Lembrando, o movimento republicano no Brasil já existia. Nós já tínhamos grupos aqui que defendiam a abolição da escravatura, que defendiam o fim da escravidão e que defendiam a derrubada da monarquia para a implantação de uma república. Então, os militares acabam aí dando força, né, a esse movimento republicano. Os militares aí acabam engrossando aí, né, o caldo aí para o movimento republicano. É uma ajuda e tanto. Então, já vimos aí as razões que levaram os militares a se unirem ao movimento republicano, deixando de dar apoio ao Dom Pedro II. Tá, professora, eu entendi. Mas por que eles apoiavam Dom Pedro II? Por que eles sempre apoiaram Dom Pedro II? Porque Dom Pedro II os favorecia, né? Os militares eram um dos braços direitos aí de Dom Pedro. Os militares, quando subiam de patente, tinham seus salários aumentados. Os militares tinham até então uma estrutura bacana. Só que, é como eu falei para vocês, a realidade da Guerra do Paraguai mostrou aos militares que eles podiam bem mais. Tá? Então, vimos o motivo que levava os militares a irem para o lado do movimento republicano. E a outra coisa, isso principalmente aconteceu quando essa tomada de subida de patente passou a não ter um retorno financeiro, né, para os militares. O governo do Pedro II acabou também tirando essa regalia, e isso deixou os jovens militares extremamente descontentes, dando aí mais força ainda para esse apoio ao movimento republicano. A elite, tá? A elite também era favorecida pelo governo, né? Pagando menos impostos, tendo regalias, tendo cargos públicos. Só que Dom Pedro II, ele já vinha sofrendo, né, com ataques do movimento republicano, ele já vinha sofrendo com ataques de movimento abolicionistas. Então, Dom Pedro II achou conveniente ele tirar um pouco dessas regalias da elite e se mostrar mais voltado para as necessidades do povo. Gente, já viu que a elite não gostou dessa história, né? Como assim tirar nossas regalias? E a elite foi para o mesmo caminho que os militares. Bem, se eu apoiar o movimento republicano, provavelmente eu vou ter mais chances, né, de me inserir no poder. Com certeza eu vou ter mais chance de tomar até mesmo o poder, porque, afinal de contas, na República não se tem mais a monarquia hereditária. Então, qualquer um pode se eleger. Então, nós, da elite, com certeza, teremos um lugar muito melhor com a implantação da República. Então, a elite, por estar descontente de Dom Pedro ter retirado alguns privilégios, de Dom Pedro já não lhes dá, né, tantos cargos públicos assim, abandonam, né, Dom Pedro II, deixam de apoiar Dom Pedro II e passam também para o lado do movimento republicano. Então, olha aí,
Dom Pedro já tem perdas bem significativas, né? Cafeicultores. Os cafeicultores já é algo que lá atrás já, né? Os cafeicultores do Vale do Paraíba, para rapidinho, deixa eu postar a porta. Os cafeicultores do Vale do Paraíba, que foram aqueles que começaram a produzir e a injetar, né, uma grande quantia de dinheiro no governo, eles eram monarquistas e escravistas. Isso quer dizer o quê? Eles defendiam a escravidão e eles defendiam Dom Pedro II, a monarquia. Quando os cafeicultores do Vale do Paraíba perderam espaço para os cafeicultores do Oeste paulista, a situação para Dom Pedro já ficou estranha. Por quê? Os cafeicultores do Oeste paulista, eles eram republicanos e abolicionistas. Eles defendiam a república e defendiam o fim da escravidão. Então, os cafeicultores do Oeste paulista, que agora passaram a manter o dinheiro do governo, já não faziam a defesa de Dom Pedro II. E as coisas se agravaram, porque Dom Pedro ainda tinha o apoio dos cafeicultores do Vale do Paraíba, né? Mas as coisas se agravaram para Dom Pedro quando ele aboliu a escravidão, né? Quando deu liberdade aos negros, e ele não cumpriu a promessa que ele fez com os cafeicultores, né? Qual foi a promessa de Dom Pedro II? E com a abolição da escravatura, o governo iria ressarcir os cafeicultores, iria pagar uma indenização aos cafeicultores por conta da perda, né, dos seus escravos, da liberdade dada aos seus escravos. Dom Pedro prometeu, mas não cumpriu. Ele não pagou coisa alguma para os cafeicultores. Então, os cafeicultores do Vale do Paraíba, que até então, até o momento, apoiavam Dom Pedro II, deixaram de apoiar e se bandearam com o movimento republicano. Bom dia! E, por último, vem a Igreja Católica. Tá? A Igreja Católica, ela apoiava Dom Pedro II, por quê? Porque Dom Pedro II tornou a Igreja Católica a única religião oficial a ser praticada no Brasil. Então, outra religião não podia ser praticada, a não ser a católica. Só que, em um determinado momento ali, Dom Pedro II se assumiu maçom e permitiu a entrada da maçonaria na sociedade brasileira. Gente, não prestou, né? Além disso, ele deixou de pagar salários aos representantes, né, aos membros da Igreja Católica. A Igreja também não gostou da história. A Igreja acabou de perder aí, deixou de perder, aliás, começou a perder o seu prestígio. Então, a Igreja Católica também abandona Dom Pedro II e passa a apoiar a República. Então, olhem o problema que Dom Pedro II, né, passou a ter. Né? Os 4 grupos mais importantes da sociedade brasileira, o Exército, a Igreja, a elite e os cafeicultores, que até então o apoiavam e o mantinham no poder, deixaram de apoiar. E aí, por conta disso, Dom Pedro II acabou ficando cada vez mais enfraquecido com relação ao Estado político. Até que os militares, né, acuaram no Pedro II, colocaram ele contra a parede e falaram o seguinte, olha só, ou você deixa o governo, né, ou você abandona o Brasil, ou, né, nós iremos tomá-lo à força e prendê-lo. E aí, Dom Pedro faz um acordo com os militares, promove o último baile do Império na Ilha Fiscal, aqui pertinho da gente, né? A gente vê quando a gente passa na ponte de Niterói, a gente vê a Ilha Fiscal, né, que faz parte ali daqueles prédios, aqueles grupos ali da Marinha, só que a Ilha Fiscal é uma ilhazinha mesmo ali na Baía de Guanabara, tá? A gente vê ali na ponte quando a gente passa de carro, de ônibus. E ali aconteceu o último baile imperial. Quase no final do baile, Dom Pedro II e sua família fugiu, né, para Portugal. E aí nós tivemos, né, a tomada, né, do Brasil pelo governo republicano, que é o que nós iremos ver ano que vem
a atitude, né, tomada aí pelos militares. Então, nós vimos que a implantação da República é possível devido, né, à retirada desse alicerce de apoio que até então Dom Pedro II tinha e acabou perdendo. Cada um teve o seu, cada qual pelo seu fator, pelo seu motivo, mas Dom Pedro se viu aí fragilizado no poder e tendo, né, que se render à implantação da República. Ano que vem, eu vou falar novamente sobre isso para vocês, tá? Eu já tinha comentado sobre isso mais ou menos com vocês, aí hoje eu vim falando sobre cada grupo direitinho, e ano que vem a gente vai embasar, né, isso ainda melhor. Por que eu já quis falar agora? Já para poder dar uma adiantada, né, uma preparada em vocês aí para o ano que vem, para o novo ano, e espero aqui encontrar vocês com toda certeza absoluta. Bem, separei aqui um vídeo falando sobre, né, essa tomada aí, deixa eu achar ele aqui, essa tomada aí da proclamação da República. Então, esse videozinho, ele vai falar alguns pontos que eu falei aqui com vocês e vai falar sobre a tomada da República. Lembrando, tá? Eu estou fazendo uma introdução do que nós iremos falar também ano que vem, tá? É o nosso assunto também do ano que vem. Foi assunto desse ano, esse finalzinho do segundo reinado, que deu aí início, né, com toda essa saída do apoio de Dom Pedro II, que deu aí início, que deu abertura à proclamação da República, tá bom? Então, ó, eu vou passar o videozinho para a gente poder visualizar, né, escutar o que eu acabei de falar, alguns pontos, e vai vir com outras informações também, que iremos tratar melhor ano que vem, tá bom? Então, deixa eu botar aqui para vocês, vou fechar meu microfone, vou passar uma guia, o som daqui não interferir aí, tá bom? Ah, outra coisa, é um videozinho infantil, mas é uma graça, tá? Preste atenção. Vou contar a história do último imperador do Brasil e o nascimento de um novo regime, a República. É a história de Dom Pedro II, quando no final do século XIX a monarquia começou a entrar em crise. Dom Pedro II começou a ter perseguições políticas por parte da sociedade, imprensa e dos militares. Como ele era inteligente, ele percebeu que seria o último imperador do Brasil, porém, ele sentia-se cada vez mais só. Ele sabia que a sociedade é a base de sustentação do seu poder. Se a base não o apoiasse, ele perderia o trono. A monarquia tinha como base a sociedade. Era apoiada pela igreja, pelo regime da escravidão, latifundiários e os militares. Em 1873, houve a Convenção de Itu. Lá, a campanha republicana recebe apoio da aristocracia. A posição do governo é atrasada e isso pode afetar os nossos negócios. Dom Pedro II parece não entender o capitalismo. Por isso devemos optar pela república. A partir daí, a ideia da república começou a ficar presente em toda a sociedade brasileira. A monarquia estava com os dias contados. Para começo de conversa, naquela época o Papa resolveu perseguir a maçonaria, sociedade na qual Dom Pedro era membro. Assim, 2 bispos de Olinda foram questionar o imperador por ele ser maçom. O imperador ficou ofendido e mandou prender os bispos. Isso caiu como uma bomba, pois vários padres resolveram falar mal do imperador, até mesmo nas missas. As pessoas ficaram indignadas. Não podemos admitir um governo que prende bispos inocentes. Isso é uma blasfêmia! Sem o apoio da igreja, Dom Pedro perdia uma importante base, pois junto com ela, uma porção do povo passava a apoiar a campanha republicana. Em 1888, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea. Isso, evidentemente, mudaria radicalmente o processo de produção no Brasil. Isso, associado à campanha republicana, dava esperança a um novo Brasil. Isso não foi nada bom para Dom Pedro II. O fim da escravidão marca também a introdução do capitalismo no Brasil. Assim, Dom Pedro acaba perdendo um dos alicerces que foi a marca do seu governo.
Além do mais, os latifundiários mais antiquados, os que mais apoiavam Dom Pedro II, ficaram bravos por causa do fim da escravidão. Eles teriam que se adequar às novas regras, e isso acabou resultando num apoio à campanha republicana. E se eu não posso ter mais escravo, o imperador também não vai poder mais governar. Os latifundiários mais tradicionais passaram a engrossar a campanha abolicionista dos aristocratas. A monarquia passava por momentos difíceis. Os militares, que já haviam entrado na campanha abolicionista após a Guerra do Paraguai, começaram a gostar da possibilidade de ter uma república. Com a república podemos virar presidentes. Pois numa república, todo cidadão poderá virar um presidente, e eles tinham interesse em tomar o poder. Por último, sem o apoio dos militares, Dom Pedro II ficou só, e sem as bases da sociedade apoiando, a monarquia caiu. E foi assim, na madrugada do dia 15 de novembro de 1889, um certo Marechal Deodoro da Fonseca foi acordado por um cabo mensageiro do quartel. Marechal! 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 Mas não se pode dormir tranquilo mais, é? Praticamente, os militares organizaram um golpe para frustrar a estratégia de Dom Pedro II. Às pressas, chamaram o Marechal para ir até o quartel. Bom dia, Marechal. Estamos aguardando o senhor para dar as ordens. A primeira ordem é me deixar tomar um cafezinho antes, né? Marechal Deodoro vestiu sua farda em cima do pijama mesmo e saiu às pressas ao encontro dos militares. Tem que ficar bonito pra entrar pra história, não? E foi assim, a proclamação da República. Marechal Deodoro com seus militares deram um golpe, mas sem a participação do povo. Estava instaurado um golpe militar. O Brasil virava uma república, mas enfrentaria uma ditadura militar. Isso ficou claro, mesmo no ato da proclamação, como citou Aristides Lobo, que foi testemunha ocular do fato histórico. Por ora, a cor do governo é puramente militar e deverá ser assim. O fato foi deles só, porque a colaboração do elemento civil foi quase nula. O povo assistiu aquilo tudo, bestializado, atônito, surpreso, sem conhecer o que significava. Muitos acreditavam seriamente estar vendo uma parada. Assim nasceu a República no Brasil. Depois desse movimento, o poder é alternado, o presidente é eleito através do voto. Antes ficavam 5 anos no poder, atualmente ficam 4 anos. Mas e que adianta ter uma república se eles não tinham democracia? Mas é isso mesmo, o sucesso de uma república depende da democracia. Por isso, nós temos que votar para presidente, senadores, deputados federais e estaduais, governadores do estado, prefeito das cidades e vereadores. E sempre devemos zelar por nossa democracia. Devemos evitar que o nosso país volte a viver uma ditadura. Assim, cabe cada um de nós exercermos o nosso papel de cidadão e ter consciência política. Bem legal, né? Ela fala ali exatamente o que eu estava falando com vocês, sobre a perda de Dom Pedro II, desse alicerce que o mantinha no poder, né? E aí, de forma até para ele inesperada, vamos dizer assim, ele acabou perdendo, né, o seu comando, tendo que sair fugido, tendo que sair exilado, e aí a República foi proclamada. Como eu disse, ano que vem nós iremos falar sobre toda a primeira República do Brasil. Então, a gente precisa entender qual foi o desfecho do segundo reinado que deu início aí, né, que foi possível a implantação da República. E aí vocês viram a perda desses 4 grupos, né, aliás, a perda do Pedro II com relação a esses 4 grupos que o mantinham no poder, de certa maneira, nos dava força de ficar ali, tá? Lembrando, ano que vem nós iremos falar isso novamente, eu vou tratar isso de novo com vocês, e aí a gente vai falar tudo sobre a Primeira República do Brasil, tá? Deixa eu fazer a chamada com vocês, vamos lá? Ana Bárbara. Presente. Rapidinho. Ana Clara. Aqui. Arthur. Não. Breno. Presente. Daniel. Não. Diana. Ellen. Gabriel Cabral. E Gabriel Ribeiro.
Gabriel Ribeiro. Gabriel Brandão. Júlia. Não. João Gabriel. Aqui. João Pedro. Não. José Augusto, estou vendo. Júlia Lima, não. Júlia Silveira, também não. Emily, está aqui. Pedro Lucas. Presente. Aqui. Pedro, Rafael. Não. Rafaela, estou vendo. Rebeca. Não. Renan. Também não. Sabrina. Aqui. Stephanie. Não, eu vou de presença, José, vou deixar, tá? Eu vi seu nomezinho aqui. Stephanie, não. Tiago, né? Tiago também não. Vitória, não. Yasmin, está aqui. Igor, não. Meus queridos, foi um prazer estar com vocês esse ano. Eu aguardo vocês ano que vem, hein? Tá? No 9º ano, para a gente poder ver um montaréu de conteúdo, ver a Primeira Guerra Mundial, ver Não Viva em Fascismo, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, tudo no que vem, tá? Ditadura militar, tudo isso a gente vai falar ano que vem. Eu espero encontrar vocês aqui. Espero não, né? Eu vou aguardar vocês aqui. O microfone fechou. Então, ó, um carinho enorme para vocês. Um prazer, tá? Como eu falei aqui, ano que vem estaremos aqui juntinhos, vendo todos os conteúdos do 9º ano, as guerras todas, tá? Não deixem de estudar, né? De jeito nenhum, mesmo de férias, leem livro, tá? Vai dando aí uma aproveitada para descansar, mas também não ficar apático, tá bom? Então, beijos, tá? Alguém responde? Até ano que vem, foi muito bom ter a senhora como professora. Mas ano que vem a gente vai se encontrar. Não, nós temos que nos encontrar. Professora Paula, Nós temos, não. deixa eu só confirmar dois atunis aqui, por favor, rapidinho. José Augusto e Breno Dias estão na aula? Estão. Estou aqui, professor. Beleza. Meus amigos, vocês não fizeram a avaliação de ontem. O que aconteceu? Professor, o Gilbert, eu enviei ontem. Não foi, não? Não escutei, não, meu amigo. Ontem eu enviei a avaliação, não foi, não? Não, não veio, não. E Breno? Breno está aqui na aula. Fala comigo, Breno. Deixa eu ir passando para vocês. E Augusto vai ter que vir na escola para realizar essa prova. Se possível, vir hoje ainda, e aí já faz aqui, já deixa aqui, por favor. A gente precisa fechar essas notas com o resultado da segunda-feira. Tá ok. Ô, Gilbert... Obrigado. Passa para o Breno aí, quando o Breno ativar, que eu estou tentando falar com ele, não me responde, não sei se voltou a dormir, eu não sei. Tá bom. Ô, Gilbert, tá bom, obrigado aí. Valeu, professora. Nada. Beijo, hein, crianças? Pega aí. Oi, José. Não, eu ia falar com ele que amanhã eu passo aí para pegar. Ah, tá, mas agora você vai ter que fazer logo aqui, entendeu? Não vai poder levar para casa, não tem tempo para isso. Sim. Vai ser corrido o negócio. Meus amores, beijos, tá? É 9 horas mesmo, né?